Queridos, vamos caminhar um pouquinho então em Gênesis. Hoje nós temos aí alguns versículos para ver, para conhecer melhor. Veja aí, Gênesis 28. Nós estamos estudando os versículos 10 a 17. É um texto muito especial, maravilhoso. Temos aprendido com esse texto. E hoje é o último sermão nesse texto. Hoje nós vamos terminar a exposição desse texto. Faltam apenas 2 versículos para terminarmos a exposição desse texto. Gênesis 28, de 10 a 17. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 28, de 10 a 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Queridos, nós iniciamos o estudo desse trecho que acabamos de ler agora. Os irmãos devem se lembrar da forma como esse trecho foi dividido. Eu apresentei há alguns domingos a introdução a esse texto, mostrei vários aspectos introdutórios, como costumo fazer. Eu acho que eu gastei 2 sermões somente em aspectos introdutórios, mostrando alguns elementos ligados ao conhecimento geral do texto, seu impacto, sua relevância teológica, e gastamos um tempo nisso. Depois nós partimos para a divisão do texto e dividimos o texto em 3 partes. Nós falamos sobre a visão geral do sonho e estudamos então os versículos 10, 11 e 12. Esse título, a visão geral do sonho, a primeira parte, a primeira divisão do texto, ela está encerrada, ela está restrita ou adstrita aos versículos 10, 11 e 12. Estudamos esses 3 versículos detalhadamente. E os irmãos então conheceram aí a visão geral desse sonho, o sonho da escada de Jacó. E aprendemos sobre isso. Eu gostaria muito de falar de novo, eu gosto muito desse texto, mas eu não posso falar de novo sobre o texto, senão não vamos terminar nunca o sermão, a exposição desse trecho aqui de Gênesis. Os irmãos têm tudo gravado, o pastor Thomas grava tudo. Quantos sermões já tem nesse texto, pastor Thomas? Esse é o 7º, então dá para você ouvir na internet, está tudo gravadinho lá, você vê as explicações de cada detalhe. Na segunda divisão desse trecho, nós chamamos a segunda divisão de a mensagem do sonho. O sonho tinha uma mensagem, e nós falamos sobre a mensagem do sonho nos versículos 13, 14 e 15. Os irmãos devem observar que além dos aspectos ligados à teontologia, o que é teontologia? Teontologia são as proposições, as verdades ligadas ao ser de Deus. Theos é Deus, ontos é ser, logia é um conjunto de ditos, de verdades, de proposições. Então nós fizemos algumas observações ligadas à teontologia, quem é Deus, olhando para esses versículos, quando Deus se apresenta e ele fala: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão. Falamos sobre esses títulos todos, o Yahweh, o Elohim,
e seguimos em frente depois, observando a sequência da mensagem do sonho, mostrando que esse sonho foi acompanhado de promessas. E nós estudamos 4 promessas que são enunciadas nesses versículos. São promessas maravilhosas. E nós estudamos essas promessas, vimos quais dessas promessas já se cumpriram, quais dessas promessas ainda não se cumpriram, e olhamos essas coisas todas. E a nossa fé foi robustecida enquanto estudávamos, e a nossa esperança foi incendiada enquanto nós estudávamos essas coisas. E agora então, tendo feito tudo isso, tendo observado esses detalhes todos, tendo caminhado nisso tudo, nós agora chegamos à parte final, na terceira divisão do texto, e a terceira divisão, a terceira etapa desse texto, tem um título também, e nós chamamos esse título de A Reação ao Sonho. Existe então a visão geral do sonho, já estudamos, a mensagem do sonho, e agora os versículos 16 e 17, a reação ao sonho. E vamos conhecer isso agora. Esse é o tema sobre o qual vamos tratar hoje, a reação de Jacó ao sonho da escada, em que ele viu Deus ali, no topo da escada, conforme estudamos, à luz da gramática do texto, Deus no topo da escada, os anjos subindo e descendo. Qual foi a reação de Jacó a esse sonho? Não só o que ele viu, mas ao que ele ouviu também. Então vejam, versículo 16, a reação ao sonho, o texto diz assim: despertado Jacó do seu sono. Tudo indica que por causa do impacto desse sonho, um sonho bastante intrigante, um sonho com muito movimento, aliás, é interessante notar a construção do texto. A construção do texto tem elementos que não aparecem na língua portuguesa, mas tem elementos presentes aqui na construção que constantemente chamam o leitor a ver certos movimentos. Existe uma expressão na língua hebraica que é muito comum aparecer nas narrativas quando o escritor bíblico quer dar um dinamismo maior à sua narrativa. É a expressão que é traduzida, que deveria ser traduzida como vejam. Vejam isso, olhem isso. Observem, vejam. Essa expressão aparece diversas vezes nesse texto, mostrando que o sonho foi um sonho bastante agitado. Vejam o Senhor, vejam os anjos. Essas coisas fazem com que o leitor perceba o dinamismo daquela cena. Ele então é convidado a observar. Ele lê como que observando, ele olha, vê o alto da escada, ele olha, vê os anjos subindo e descendo. Enquanto ele lê, é como se mentalmente ele fizesse esses movimentos com a sua cabeça, vendo, olhando, vendo tudo acontecer. Então, foi um sonho bastante inusitado e que mexeu bastante com Jacó. Por causa disso, o texto diz que ele despertou. Tudo indica que ele despertou de madrugada, no meio da madrugada. Assustado. Nós sabemos o que é isso. Os irmãos que tiveram sonhos agitados e acordaram de madrugada sabem como a gente acorda. O sonho pode acordar a gente ou não pode? Pode, de fato acorda. E de fato acorda. O sonho pode mexer tanto conosco que nós acordamos. E é o que acontece aqui. Jacó, em meio à dinâmica daquele sonho, não foi um sonho, por assim dizer, um pesadelo, não foi isso, mas foi um sonho movimentado. E como eu disse, a narrativa usa elementos, recursos gramaticais para transmitir o dinamismo desse sonho. Então, Jacó, em meio a esse dinamismo todo que foi o sonho, ele acorda de madrugada. E vejam então aqui o que ele diz. O texto começa a mostrar a reação. A primeira reação foi despertar. Mas agora, a reação começa a se verbalizar. Nós descobrimos o que ele pensa agora, porque ele vai expressar o que ele pensa. Ele diz: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. O que acontece aqui, pelo que nós percebemos nessas palavras e no que vem depois,
é que Jacó, ele notou que havia algo de sagrado naquele espaço, naquele local. Ele conectou aquela sua experiência àquele lugar. E ele entendeu as suas noções ali, a partir das informações que ele tinha acerca de Deus até o presente estágio da revelação progressiva de Deus. Ele entendeu que ele estava diante realmente do sagrado. E na mente de Jacó, estar diante do sagrado, talvez por causa das noções que ele recebeu da sua família, do seu avô, Abraão, do seu pai, Isaque, talvez por causa da sua criação, das noções que ele tinha do sagrado, e percebendo que o que estava acontecendo ali envolvia algo de sagrado, ele foi acometido de uma preocupação muito grande diante do sagrado. Ele diz: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, eu dormi aqui. O sagrado, na visão de Jacó, tem que ser respeitado. E não foi essa a postura que eu adotei aqui. Eu não sabia. Eu fiz minha cama aqui. Eu me deitei aqui. Eu dormi aqui. E eu estava diante de algo santíssimo. E o que é santíssimo requer de nós uma postura diferente. Eu não poderia ter adotado essa atitude que eu adotei. Eu não poderia dormir aqui e me comportar dessa forma. Certamente, ele tinha noções claras de que o sagrado requer uma postura diferente. E é muito interessante observar isso, queridos. Por quê? É importante observar isso porque essa noção, é muito triste ver isso. Aqui nós temos um Jacó que ainda não conhece a Deus profundamente, não é um homem transformado ainda, não é alguém assim, ele ainda vai caminhar ainda muito no conhecimento de Deus, ainda vai ser um homem totalmente transformado ao longo da história, veremos isso. Mas o que é interessante notar é essa percepção, essa noção de sagrado. É isso que é interessante observar nessa atitude de Jacó. A noção de sagrado e o que a noção de sagrado cria em nós em termos de postura. É isso que nós vemos aqui. E isso é algo que se perdeu. Aos pouquinhos isso foi se perdendo. Por quê? Porque nós olhamos para a mentalidade do homem de hoje, e na mentalidade do homem de hoje, a divindade, Deus, não é tão grandioso, santo, majestoso, imaculado, soberano. Deus não é tão assim. E quando nós reduzimos a nossa concepção acerca de Deus, automaticamente, a nossa postura diante dele muda. Nós mudamos no trato com ele e com as coisas dele. Se eu tenho uma visão de Deus como alguém temível, como alguém terrível, como alguém grandioso, santíssimo, soberano, diante de quem eu não posso sequer me postar, alguém que eu não posso sequer contemplar, dada a sua glória, a minha postura diante dele, das suas coisas, é de temor e tremor. Mas se eu tenho uma visão diferente, se a minha visão de Deus é que ele é, como dizem por aí, o cara lá de cima. Já viram isso? Em algum lugar, essa expressão? O cara lá de cima. Se eu penso em Deus assim, desse jeito, se para mim Deus é um mordomo, como eu disse do outro sermão aqui, um mordomo que faz as minhas vontades, ou se Deus é para mim alguém que me admira muito, como estão pregando os teólogos coaching,
Deus me admira demais. Eu sou o centro do coração de Deus. Deus olha para mim, Ele me vê tão perfeito quanto Jesus. Se é isso, se Deus é meu fã, qual será a nossa postura diante dEle e das suas coisas? Como será a nossa atitude diante dEle e das suas coisas? A nossa reverência, a nossa postura vai sofrer um declínio em termos de respeito e de reverência. É natural que isso aconteça. Nós seremos reverentes, nós seremos respeitosos, nós vamos nos portar diante de Deus com temor e tremor, dependendo do conceito que temos acerca dele. Se olharmos para ele, como nós dissemos num outro sermão, como o Yahweh, o Deus do pacto, o Deus leal, o Elohim, o forte, que se assenta no alto da escada, nos céus, sobre seus anjos, administrando tudo. Se eu vejo desse jeito, então a minha postura é outra, é como a de Jacó. Eu sou acometido de temor e tremor. Na Bíblia, nós aprendemos que o desaparecimento, a inexistência dessa postura respeitosa recebe um nome específico. Esse nome é impiedade. Como a Bíblia chama o homem que não tem essas noções da grandiosidade, da respeitabilidade do sagrado? Como é chamado esse homem? Ele é chamado de ímpio. Ímpio. Ele não é pio. Ele não é piedoso. Ele não tem reverência. Ele não tem respeito pelas coisas de Deus. A postura dele é de zombaria, de desprezo. A postura dele é a postura do escarnecedor. Ele zomba do que é sagrado. Esse é o homem ímpio. No Novo Testamento, nós aprendemos algumas lições sobre ele. Veja, eu quero que os irmãos olhem rapidinho. Nosso tempo é curto, eu tenho que correr bastante aqui. Eu quero que os irmãos olhem, me acompanhem, por favor, em na carta de Judas. Vejam a descrição aqui do homem ímpio, do homem que olha para Deus, o Deus grandioso, sagrado, santo, e despreza. Vejam como ele é. Judas, versículo 15. E deixem aí a marca da sua Bíblia, o marcador da sua Bíblia em Judas. Porque eu quero ver depois mais um versículo, daqui a pouquinho mais um versículo em Judas. Veja o versículo 15. Veja o que diz. Fala assim. Judas, versículo 15. Fala assim. Que o Senhor virá para exercer o juízo contra todos e para fazer convictos todos os... Veja a palavra que aparece. Ímpios. Quem são os ímpios? As pessoas irreverentes, os zombadores. Aqueles que diante do sagrado são indiferentes, não se importam, não adotam uma postura respeitosa. E vejam a sequência. Ele vai exercer o juízo acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o retrato completo do ímpio. Ele vive de um jeito e ele fala de um jeito. É assim que ele é. O retrato do ímpio está aqui no versículo 15. Ele realiza obras ímpias, ou seja, obras que refletem desprezo pelas coisas de Deus, e ele pronuncia palavras ímpias, ou seja, palavras que revelam desprezo por Deus e por suas coisas. Esse é o homem ímpio. Veja o versículo 18. Observe. 18. Os quais vos diziam. Aqui os apóstolos de Jesus. Os apóstolos de Jesus vos diziam. No último tempo haverá escarnecedores. Escarnecedores são zombadores. Andando segundo as suas ímpias paixões. Veja o que eles vão fazer. Eles vão falar. O que eles vão falar?
eles vão enunciar zombarias. Eles vão zombar das coisas de Deus. Eles vão zombar de Deus e das suas palavras. Eles vão ridicularizar essas coisas. Vão questionar, rejeitar, diminuir essas coisas. E mais, eles também vão viver de um certo modo. E o modo como eles vão viver, de acordo com esse versículo, é um modo marcado pela entrega de si mesmo a paixões, a impulsos naturais que refletem desprezo por Deus e por suas coisas. Esses são os ímpios, eles são assim. Na Bíblia nós aprendemos quais são as coisas santas. O que a Bíblia chama de santo, de sagrado? Existem vários elementos, vários fatores, vários itens que a Bíblia chama de santo e sagrado. E os homens ímpios desprezam tudo isso. Todas essas coisas. Eu fiz uma listinha aqui. Vejam, na Bíblia, o que é chamado de santo na Bíblia. A lista não é exaustiva, mas alguns exemplos para vocês. Bem, em primeiro lugar, Deus. O próprio Deus, é claro. Nós cremos no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Os ímpios fazem o quê? Zombam de Deus, desprezam a Deus, maldizem a Deus. Eles não têm a postura piedosa, o temor diante dele. Eles não têm respeito pelo nome de Deus, pela pessoa de Deus. Mas a Bíblia tem mais fatores que ela chama de santos. Veja, no próprio livro de Judas, na própria carta de Judas, vejam no versículo 20, observem o versículo 20, o que é chamado de santíssimo. Vejam aí com atenção, está aí no versículo 20. O que é chamado de santíssimo no versículo 20? Está aí, vejam. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. O que é santo aqui? A fé cristã. A fé cristã é chamada por Judas de santíssima. O que os ímpios fazem? Zombam da fé cristã. Rejeitam a fé cristã. Ridicularizam a fé cristã. Desprezam a fé cristã. Eles são ímpios. Tudo que é sagrado e santo, eles rejeitam, eles picham essas coisas, por assim dizer, e as reduzem a piadas. Vejam o que mais, saindo um pouco de Judas agora. Vejam Romanos 7,12. Romanos 7,12. O que é santo? De acordo com o ensino do Novo Testamento, de acordo com a revelação de Deus, posterior aos dias de Jacó. Veja Romanos 7,12. Abra aí sua Bíblia rapidinho, veja. O texto diz assim: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. O que é santo aqui? A palavra de Deus, seus mandamentos, sua lei, essas coisas são santas. O que o ímpio faz? Ele zomba delas, ele as quebra, ele cospe nelas, ele as despreza. Por quê? Porque ele é ímpio. A sua postura diante do sagrado é de desprezo, de rejeição. Ele rejeita o mandamento, a lei de Deus, porque ele é ímpio. Essas coisas são santas, mas ele as despreza. Veja em 1 Coríntios 3,17 o que é santo. Observe, 1 Coríntios 3,17, o que é santo? Em 1 Coríntios 3,17, vejam o que diz. O texto diz assim, 1 Coríntios 3,17, muita atenção para essas coisas. Existem coisas santas, existem coisas que nós não podemos tocar, existem coisas com as quais não podemos brincar, existem coisas que nós não podemos desprezar. Nós somos o povo de Deus, temos que ser instruídos na verdade. A instrução da verdade vai nos proteger da impiedade. Veja o que diz o texto, 1 Coríntios 3,17 diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós. Irmãos, a Bíblia está dizendo que o povo de Deus
é um templo sagrado. O texto diz: o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós não podemos desprezar nossos irmãos. Nós não podemos tocar em nossos irmãos. Nós não podemos virar as costas para os nossos irmãos. Nós não podemos maldizer nossos irmãos. Porque a igreja de Deus, o povo de Deus é santo, é sagrado. No entanto, o que os ímpios fazem? Os ímpios zombam do povo de Deus. Paulo diz: nós apóstolos somos o lixo do mundo, a escória de todos. Zombam de nós, nos desprezam, nos esbofeteiam, nos perseguem, nos rejeitam. É isso que nós somos. Nós somos caluniados, somos perseguidos, somos odiados, somos torturados, somos mortos. Por quê? Porque os homens são ímpios. Eles desprezam tudo que é santo. E a Bíblia diz que o povo de Deus é o povo santo. Aprendemos isso nesse texto. Não tem como ler outros textos agora, mas aprendemos isso também em Efésios 2:21. É um outro texto que nós aprendemos isso. Efésios 2:21. 1 de Pedro 2:5 ensina a mesma coisa, que nós somos o povo santo. E há algo mais. A Bíblia diz que existe algo mais que é santo. E esse algo mais está em 1 de Pedro 1:15. Existe algo mais que é intocável. É digno de respeito e proteção. É digno de reverência. 1 de Pedro 1:15. Veja o que diz. Veja o que diz 1 de Pedro 1:15. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. O que é santo aqui? O que é santo aqui é o modo de vida dos crentes. O modo de vida ensinado aos crentes é chamado de santo. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos orientações práticas acerca do modo como devemos ser e viver, quando nós aprendemos como devemos ser como maridos, nós que estamos aqui, os homens casados, quando a Bíblia ensina como devemos falar e agir como maridos que somos, crentes, que somos casados, quando a Bíblia ensina como as esposas devem ser no trato com seus maridos, quando aprendemos essas coisas, lemos na Bíblia e aprendemos as orientações da palavra de Deus para as mulheres casadas, apontando como elas devem ser no lar, no trato com os seus maridos e na vida comum aí no dia a dia, quando olhamos para essas coisas, quando aprendemos como deve ser o jovem crente, nos seus relacionamentos, no seu trato com os mais velhos, na sua postura em relação ao mundo lá fora, quando nós olhamos para isso tudo, nós não estamos diante de uma ética do século I ultrapassada, não é isso. Nós estamos diante de um conjunto de orientações santo. É isso que está diante de nós. E essas coisas devem ser observadas por nós com temor e tremor. A Bíblia diz: maridos, amem suas esposas e se entreguem por elas, se sacrifiquem por elas. O marido deve olhar para isso e dizer: isso é santo. Esse procedimento é sacrossanto, é santíssimo. Eu não posso tocar nisso. Eu não posso mudar isso. Eu não posso questionar isso. Eu tenho que respeitar isso
e me sujeitar a isso, com temor e tremor, sob a dependência do Espírito de Deus, eu tenho que amar minha esposa e me sacrificar por ela. Quando a palavra de Deus diz: esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Não seja o adorno das esposas, o frisado de cabelos, as pedras preciosas ou coisa assim, mas o espírito manso e tranquilo. Um coração humilde, o espírito manso e tranquilo, que é o incorruptível traje com que se ataviaram as santas mulheres do passado. Quando a Bíblia diz essas coisas, nós estamos diante de uma visão machista do século I. Não é isso. Nós estamos diante de um modo de comportamento santo. As mulheres crentes não podem tocar nisso. Elas não podem se levantar e atacar isso. E se insurgir contra isso. E se rebelar contra isso. Não. Fazer isso seria ser uma mulher ímpia, desprezando o que é santo. Elas não podem fazer isso. É algo sacralíssimo. Elas não podem tocar nisso. Elas têm que olhar para isso e dizer: eu vou, pela graça de Deus, preservar esse ensino e viver essas coisas, porque isso é santo. Os jovens diante dos seus pais, os pais diante dos jovens, nós diante do mundo, toda a ética apostólica, toda a ética bíblica, tudo isso, a Bíblia diz, essas coisas são santas, é o santo procedimento. Eles não estão aí, essas coisas não estão aí para serem questionadas, debatidas, falarmos sobre isso em conferências, cada um com a sua posição, nada disso, nada disso. Essas coisas são intocáveis, sagradas, eu devo olhar para elas e me curvar, dizer: a vontade de Deus está neste lugar. A vontade de Deus está nessas linhas. Quão temível são essas linhas. A mente de Deus está nelas. Eu não posso tocar nelas. Eu devo me curvar a elas, porque elas são sagradas. No Novo Testamento, nós aprendemos também que os atos de devoção dos crentes são santos. Veja 1 Timóteo 1,8. Muito importante isso, estou fazendo essa digressão com os irmãos. É uma digressão que eu estou fazendo agora. Saí um pouquinho de Gênesis, já eu volto. Daqui a pouco eu volto. Mas eu quero mostrar mais um itemzinho apenas. 1 Timóteo 2,8. Veja o que nós temos em 1 Timóteo 2,8. Cuidado, irmãos. Cuidado com os conceitos atuais, que dizem que você é livre para fazer o que você achar melhor. Se você é crente, isso não é verdade. Isso não é verdade. O cristianismo não é democrático. Não é. O cristianismo não é democrático. O cristianismo é teocrático. Quem manda é Deus, não o que você acha. O que você acha é secundário. O que você pensa é secundário. As suas percepções têm algum lugar, mas muito pequeno. O cristianismo é teocrático. Nós temos um rei divino. E ele diz: é assim, ponto. Ponto final. Eu não gostei, onde está a vontade da pessoa? Não interessa a vontade de ninguém. O Senhor é soberano. Ele reina. Ele nos comprou. Ele é nosso dono. Ele é nosso dono. Ele nos comprou com o seu sangue. Nós somos dele. E se ele diz: faça isso, cale-se e faça. Porque o que ele diz é santo, justo e bom. Cale-se e faça. Esse é o servo verdadeiro. Ele lê a palavra de Deus. Seu coração se quebra, se curva, se quebra. E ele faz o que o Senhor manda. Ele é um crente. Ele é um crente. Não é um incrédulo lá fora, como um animal selvagem, seguindo seus instintos, as suas percepções. Não. Ele é um crente. Ele foi comprado. Ele foi levado cativo pelo grande general que o tirou do império das trevas. E agora esse grande general é o seu rei, o seu senhor. Ele diz: faça isso. Ele diz: sim, senhor,
farei. O Senhor é o meu Senhor, o meu Deus, o meu Rei, eu farei. Assim é o crente. Ele sabe que esse procedimento é um procedimento santo. E o procedimento santo é intocável. Nós temos que resgatar essas verdades, irmãos. O cristianismo atual é um caos em que cada um faz o que quer. As pessoas perderam a noção da soberania. As pessoas perderam a noção da autoridade de Deus sobre nós. As pessoas perderam a noção da piedade, da reverência que é requerida daqueles que foram comprados pelo sangue sagrado, pelo sangue santo da cruz. E nós temos que resgatar, mudar o modo de pensar. Temos que mudar. Eu tenho um rei. E o que ele diz é santo. E eu não posso debater, discutir essas coisas. Vejam o que diz 1 Timóteo 2,8, que é santo aqui. 1 Timóteo 2,8 diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que é santo aqui são os atos de devoção dos crentes. A oração do crente é santa. Os atos de adoração cultuais do crente são atos santos. O que estamos fazendo aqui agora é algo santo. Quando nós oramos diante de Deus, essas orações são santas. Quando nós cantamos hinos diante de Deus, esses hinos são santos, esses gestos são sagrados. O Senhor os recebe como um sacrifício de aroma suave de adoração. Eles são sagrados, são santos. Quando estamos aqui reunidos, não é momento de mandar mensagens no celular. Não é momento de fazer isso. Onde vocês acham que nós estamos? O que acham que estamos fazendo? Quando estamos reunidos, não é momento de piadinhas, de brincadeirinhas, de zombarias, nada disso. Não é momento de divagar a mente, pensar, amanhã vence a conta de luz. Não é o momento de fazer isso. Quando estamos reunidos, esses atos de adoração são santos. O Senhor olha para nós fixamente, olha para o nosso coração, olha para a nossa atitude. E Ele vê como estamos nos comportando diante desses gestos todos, que exaltam o Seu nome, que o servem. Ele vê se estamos cultuando realmente a Ele, ou se estamos profanando o seu culto sagrado com coisas de valor secundário. Ele vê essas coisas todas. Temos que lembrar, o Senhor é santo. E os gestos do seu povo, de adoração e de devoção, são gestos sagrados. Eu não posso atrapalhar o meu irmão, que está adorando a Deus nesse instante. Eu não posso perturbá-lo. Eu não posso divagar fazendo outras coisas. Nesse momento, eu devo me dedicar totalmente a esses atos de adoração, porque essas coisas são santas e eu não posso desprezá-las. No entanto, essas coisas se perderam, queridos. E por causa disso, muitas vezes, nós vemos impiedade no nosso meio. Falta de reverência diante de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 1, os irmãos devem se lembrar, é um salmo conhecido. Vejam o que diz, o versículo 1 do Salmo 1. Vejam quem é o homem bem-aventurado no Salmo 1. Ele diz assim: bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não faz o que os ímpios fazem. Ele não é um desprezador. Ele não segue o conselho, a mentalidade dos ímpios. Ele é feliz. Ele é feliz porque ele despreza o que os ímpios fazem. Rejeita o que os ímpios pensam. Por isso ele é bem-aventurado. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não anda com eles. Ele não segue no caminho deles, desses ímpios insubordinados. E vejam, ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele detecta os ímpios, os zombadores, aqueles que não temem a Deus e zombam das coisas sagradas. Ele detecta essas pessoas.
Ele as conhece. Ele tem um radarzinho. Ele observa os seus amigos, seus parentes. E ele vê quem são os ímpios escarnecedores. E ele os detecta. E quando ele os detecta, ele se afasta deles. Diz: eu não vou andar com essas pessoas. Essas pessoas zombam de tudo que é santo. Essas pessoas cospem no que é sagrado. Eu não quero me associar com elas. Eu não quero ser como elas e não quero andar com elas. Eu não tenho nada que ver com essas pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, ele diz o que a graça de Deus fez conosco. E vejam que interessante o que a graça de Deus faz. Em Tito 2, versículos 11 e 12. Vejam que interessante. Tito 2, 11 e 12. Vejam o que diz. Fala assim. Tito 2, 11. Porquanto, Tito 2, 11. A graça de Deus, diz o texto, 2, 11, se manifestou salvadora a todos os homens. Essa é uma afirmação que deve ter chocado a mentalidade pagã da época. Porque na mentalidade pagã da época, os ensinos que pululavam naquelas regiões da Ásia onde Tito estava, ensinavam que apenas uma minoria de pessoas recebia a iluminação especial de Deus para a compreensão de certos mistérios. Essa era a mentalidade do gnosticismo nascente. Aqui o apóstolo Paulo fala: não, nós não temos isso no Evangelho. Nós não somos uma religião de mistérios. Não somos uma seita de mistérios, em que a pessoa tem que ser iniciada nos mistérios deste ou daquele Deus. Não. O nosso Evangelho é aberto. O nosso Evangelho é exposto a todas as pessoas. A graça de Deus é exposta a todas as pessoas, sem nenhuma restrição. É diferente das religiões de mistério, que tem ali os seus segredos guardados por uma minoria que se dizem iluminados. Nós não somos assim. Nós somos o cristianismo autêntico. Nós pregamos a graça de Deus a qualquer pessoa, crianças, adultos, jovens, homens, mulheres, escravos, livres, ricos, pobres, letrados e iletrados, todos. É assim a graça de Deus, é assim o Evangelho. E ele prossegue dizendo: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E diz: educando-nos. A graça de Deus é uma mestra, é uma professora, ela educa, ela ensina. E o que ela ensina? Vejam o que diz: educando-nos para quê? Renegadas a impiedade. Vejam o que a graça nos ensinou. A graça de Deus foi uma professora, e ela nos deu algumas aulas. E o que ela nos ensinou em suas aulas? Ela nos ensinou a dizer não para a impiedade. É assim que ela nos educou. Nós éramos como animais selvagens, seguindo as nossas paixões como loucos, seguindo nossos pensamentos, achando que o certo e errado dependia do nosso coração. Mas a graça de Deus nos educou. Ela nos tomou, selvagens como éramos, agindo como doidos. Ela nos tomou e ela começou a nos educar. Nos colocou na sua escola e começou a nos educar. Ela nos educou a dizer, e nos ensinou a dizer não para a irreverência, para a impiedade. Ela mostrou: olha, isto é sagrado, isto é santo, vocês devem respeitar essas coisas. O texto prossegue: ela também nos educou a renegar as paixões mundanas. Olha, nós temos impulsos naturais, nós temos impulsos pecaminosos, mas a graça nos ensinou dizendo: olha, fuja desses impulsos, refreie esses impulsos. Vocês não podem viver como animais selvagens, seguindo seus impulsos naturais, não. Vocês são pessoas,
vocês são gente, e mais, vocês são gente transformada, vocês são gente que o Senhor comprou, vocês são receptáculos do Espírito Santo, a graça alcançou vocês, e essa graça educa agora vocês, e ela está ensinando, ela nos ensina a renegar as paixões mundanas. Ela é uma mestra, uma professora, e vai nos educando. Ela fez isso conosco. E o texto prossegue. Ela também nos ensinou a viver no presente século. Eu quero aprender a viver. A graça nos ensina a viver. Ela é uma mestra, uma professora. E como ela nos ensina a viver? Ela nos ensina a viver de modo sensato, justo e piedoso. Quando eu olho para um crente, e eu vejo que ele é sensato, sábio, equilibrado, justo, ele faz o que é reto, piedoso, ele é reverente com as coisas de Deus, zeloso com as coisas de Deus. Eu descubro ali um bom aluno, um aluno aplicado, um aluno da graça de Deus. São coisas que a palavra nos ensina. Nós temos que assimilar essas coisas. A graça se manifestou, ela salva, e já nos salvou. Mas ela não é só salvadora, ela é educadora. Já fomos salvos quando cremos. Fomos libertos da perdição eterna. O Senhor nos arrancou do caminho da perdição. Nos livrou do abismo diante do qual nós estávamos prestes a cair. E agora, além de salvadora, ela também é educadora. Nos ensina a renegar as paixões, a impiedade e a viver agora, neste mundo perdido, de modo sensato, equilibrado, moderado, de modo justo, reto, de modo piedoso, reverente, fazendo a vontade de Deus. Nós aprendemos essas coisas. E diante disso tudo, olhamos para essas coisas todas. E lembramos de Jacó no seu esconderijo em Betel. Diante daquele sonho. Qual foi sua reação? O Senhor está neste lugar. Meu Deus. Eu tremo. O Senhor está neste lugar. O Senhor falou neste sonho. O Senhor se manifestou neste sonho com essas palavras, com essas visões. E eu agora sou acometido de temor e tremor e de reverência diante disso. Porque o Senhor está nessas coisas e o Senhor está neste lugar. O que fazemos nós? Nós também temos a nossa Betel. Nós olhamos para essas coisas e dizemos: Senhor, o Senhor está nesses ensinamentos. O Senhor está nesses ensinos, nessas palavras. O Senhor está nessas orientações, a sua mente está aqui, a sua vontade está aqui. E eu sou acometido de temor e tremor diante disso. Eu vou respeitar essas coisas. Antes eu estava indiferente a essas coisas. Achava que eram costumes apenas. Valores aí que os homens inventaram. Que as instituições eclesiásticas inventaram. Agora eu sei que não. Agora eu sei que a sua vontade está nelas. A mão do seu espírito, a mente do seu espírito está nelas. Eu agora, diante disso, eu tremo. Porque essas coisas devem ser tratadas com respeito, reverência, temor. Devem ser acolhidas integralmente, com branda docilidade, para a sua glória e para a minha felicidade. Nós temos que resgatar a postura de Betel. Nós temos que resgatar a postura de Jacó, lembrando-se ali do sonho da escada. Temor e tremor diante das coisas que Deus manifesta. O cristianismo está emporcalhado e continuará a ser emporcalhado enquanto essas coisas não forem resgatadas. Enquanto os homens buscarem apenas aquilo que querem ouvir. Triste isso, mas todo o povo de Deus, todos os crentes, aqueles que se apresentam como crentes, deveriam ser todos eles Jacó em Betel. Todos. Uma grande multidão,
uma grande multidão, um grande Israel ali em Betel, dizendo: o Senhor é temível. E eu devo me comportar diante de tudo isso com temor, porque estou diante daquele que é sagrado, que tem uma vontade sagrada, uma palavra sagrada, uma lei sagrada, exigências sagradas, que Ele quer que sejam respeitadas e observadas por um povo que também é sagrado. Nós temos que caminhar nessa direção, amados. Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 17 diz assim: e temendo, disse. Curioso, ele não dançou, não pulou, não latiu, não imitou animais, não deu gargalhadas. Não. Ele tinha consciência da grandeza de Deus. Não saiu rodopiando. Não, nada disso. Não vemos isso aqui. Onde estão os rodopios? Onde está a unção do helicóptero? Onde está a unção do riso? Que não mencionou agora. Onde está a unção do leão? Não ficou de quatro fazendo assim, com as patinhas? Não, nada disso. Onde estão essas coisas? Essas coisas foram forjadas no mais profundo inferno, pela mente do diabo, e são praticadas pelos seus servos, que blasfemam contra Deus, dizendo que são coisas do Espírito Santo. O que nós vemos aqui, nesse homem, diante do Deus verdadeiro, é que ele olhou para tudo isso, e ele temendo, meus irmãos, vejam a postura, temendo, ele disse: quão temível é este lugar. E ele prossegue: é a casa de Deus, é a porta dos céus. Nós sabemos pela revelação posterior, nós sabemos que Deus não habita em lugares específicos. Deus não tem uma casa aqui neste mundo. Quando o templo de Salomão foi construído, Salomão disse: olha, Senhor, eu sei que o Senhor não pode habitar numa casa feita por mãos humanas. E os irmãos podem ver essas afirmações de Salomão em 2 Crônicas 6, 18. Ele diz expressamente isso: o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. E é verdade, Deus é infinito, inclusive espacialmente. Os céus e os céus dos céus não podem contê-lo. Nós sabemos disso. Na mentalidade de Jacó, ainda com conhecimento ainda embrionário de Deus, ele tinha certas noções. Nós sabemos que os homens nessa época acreditavam que existiam na terra alguns lugares que eram pontos de contato entre o céu e a terra. Eles achavam que existia isso, que essas coisas existiam. Lugares que eram pontos de contato entre o céu e a terra. Babilônia, por exemplo, a palavra Babilônia significa portal dos deuses. Acreditavam que naquela cidade havia uma conexão entre a terra e os deuses. Talvez Jacó tenha essa mentalidade aqui, achando que existiam pontos de contato ali entre Deus e a terra. Inclusive a visão da escada pode ter até favorecido essa mentalidade. Nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Essa mentalidade existe no paganismo, não só no paganismo, mas existe também no meio evangélico, as pessoas dizendo que há templos sagrados onde Deus habita ali, e nada disso é verdade. O paganismo é repleto disso. Eu alguns anos atrás visitei o Japão, fiquei um mês no Japão, e passeando ali no Japão, conhecendo a cultura ali, fui em diversos lugares, e eu me lembro de ter ido numa praça onde havia vários santuários, pequenos santuários. E as pessoas então paravam em frente a algum santuário e batiam palmas. E tocavam um sininho. E batiam palmas e tocavam um sininho. E depois de algum tempo ali, jogavam uma moedinha e ia embora. Eu perguntei para os meus amigos que moravam lá: o que eles estão fazendo? Por que eles batem palma? É que eles estão chamando Deus que mora aí dentro. Por que não botam um interfone? No Japão,
Bater palma, tão primitivo, né? Não, mas eles tocam as campainhas também. Então eles batiam palma e tocavam a campainha. Blim, 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 blim. Esperavam um pouquinho, não sei qual era o sinal que dava de que o Deus tinha saído para atendê-los. E aí depois, então, de algum tempinho, jogavam uma moedinha e ia embora. Eles acreditavam que Deus morava lá, que algum Deus morava ali. E logo chegava outro. Falei, coitado desse Deus, não tem sossego. O tempo todo, gente batendo na porta dele. Mas a mentalidade daquele povo, acreditando nisso. E jogavam então a sua moedinha ali, acreditando que iam receber alguma bênção. Essa é a mentalidade do homem que não conhece a verdade. Ele nutre essas superstições bobas. Não importa o seu grau de formação intelectual, não importa. Ele tem noções supersticiosas acerca de Deus e vai nutrir isso. Nós aprendemos, na verdade, que ainda que Deus se manifeste, como acontece aqui num lugar específico, Ele não mora ali. Ainda que Deus tenha se manifestado, por exemplo, no templo de Salomão, até no momento ali da sua consagração, Deus não mora lá. Nós aprendemos onde Deus mora. O Novo Testamento fala onde Deus mora. Nós já estudamos, eu já li com os irmãos aqui o texto de 1 Coríntios 3, que fala que nós somos o santuário de Deus. Deus habita aqui, no seu povo reunido. A Bíblia diz essas coisas. Eu tenho vários textos aqui que falam sobre isso. Que falam que Deus habita no seu povo. 1 Coríntios 3, 9, 16, 17, nós já lemos. 2 Coríntios 6, 16, fala que nós somos o santuário de Deus. Efésios 2, 21 e 22. 1 Timóteo 3, 15. Hebreus 3, 6. São vários textos que falam que o povo de Deus é o seu santuário. Ele habita no seu povo. E mais, nós aprendemos também em 1 Coríntios 6, 19. É interessante esse texto, porque muda a nossa vida. Esse texto, 1 Coríntios 6, 19, ensina que Deus habita no corpo de cada crente. Que cada corpo o corpo de cada crente é um templo sagrado. E por isso, o texto diz, nós não podemos nos entregar à imoralidade. Porque a imoralidade é um pecado realizado com o corpo. E nós não podemos profanar o templo de Deus que é o nosso corpo. Então eu não vou me unir a uma mulher de forma como adúltero, num relacionamento adulterino, ou como uma prostituta, enfim, não vou me prostituir. Por quê? Só porque tem um conjuntinho de regras que dizem isso? Não. Eu não vou me unir em relações sexuais impuras, porque o Espírito Santo habita em mim. Este corpo, é um templo sagrado, onde o Espírito Santo habita, e eu não posso usá-lo para práticas sujas, para práticas imorais. Jacó diz, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Ele mostra essas coisas, ele realça essas coisas, apontando ali, revelando ali a sua reverência diante de tudo que é sagrado. Nós aprendemos, pelo que vimos aí, pelos textos que eu mencionei, que, de fato, não há um lugar neste mundo que é o lugar onde Deus mora. Mas a Bíblia diz que há alguém que é como a escada de Jacó. Quem é esse alguém que é como a escada de Jacó? É o próprio Jesus. Quem disse isso? Quem disse que Jesus é como a escada de Jacó? Ele próprio disse isso. Jesus disse isso? Jesus disse isso. Ele disse, eu sou como a escada de Jacó. Eu sou a ligação entre a terra e os céus. Eu sou. Onde Jesus disse isso? No Evangelho de João. Veja o Evangelho de João, ele fala isso. Veja o que ele diz em João. Ele é o nosso Betel. Ele diz em João 1,49. Ele diz:
versículo 47. 1:47. Ele diz: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, versículo 48, 1:48. De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo. Sobre uma escada? Não. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu sou aquela escada. Aquela escada apontava para mim. Eu sou a ligação entre os céus e a terra. Sem mim, ninguém chega ao Pai. Quando olhamos para o Senhor, nós podemos dizer: quão temível é o Senhor. Ele é, o Senhor Jesus é a porta dos céus. É por meio dele que eu chego aos céus. É por meio dele que eu tenho acesso a Deus. E a pergunta que fica no final disso tudo? Há várias perguntas. Mas as perguntas que ficam são: eu tenho em minha vida essa postura de reverência como crente que sou? Eu aprendi a ser reverente com as coisas sagradas ou não? Eu sou reverente com as coisas de Deus? A minha postura é de respeito, de sujeição, de acolhimento, de um abraçar dócil dessas coisas, de uma observância séria e zelosa dessas coisas, sabendo que são santas e que eu não posso desprezá-las? Eu sou um crente com essa mentalidade madura, séria, diante das coisas de Deus? Sim ou não? Eu as levo a sério? Eu olho para elas com temor e tremor? Ou elas são detalhes desprezíveis? E outro fator importante, outra pergunta importante: eu já subi a escada de Jacó? Eu já tive o meu acesso a Deus restaurado por meio de Jesus? Ele é o meu Salvador. É por meio dele que eu me achego a Deus. Ele é o meu Redentor. Eu estava separado dele. Ele me salvou, eu creio nele, eu o recebi. E agora o meu relacionamento com ele está restaurado por meio de Cristo, pela fé nele? Sim ou não? Eu tenho que perguntar essas coisas e responder essas coisas com toda a sinceridade. Porque da primeira pergunta depende a minha saúde espiritual. E da segunda pergunta depende a minha vida eterna. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que essas coisas se apliquem à nossa vida, em toda a sua inteireza, em cada aspecto dela. Senhor, obrigado por esse texto que estudamos. Obrigado porque aprendemos no exemplo de Jacó, aprendemos o sentido real do que é o temor do Senhor, o que é a reverência às coisas sagradas. E aprendemos também, por meio dessa história, aprendemos a realidade para a qual ela aponta e que o Senhor Jesus nos mostrou. Que há uma escada, que há um caminho para o Senhor. E esse caminho, essa escada é o Filho do Homem. É o Cristo, é Jesus de Nazaré. Ó Deus, ajuda-nos a compreender essas coisas e a aplicá-las em nossa vida. Aqueles que são crentes, que desenvolvam temor e tremor no tempo da sua peregrinação. Aqueles que não são crentes, que se aproximem do Senhor, a verdadeira escada,
verdadeiro acesso ao Senhor, e se convertam e sejam salvos pelo Senhor, tendo pleno acesso à sua presença. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.